Olá! Hoje a gente vai mergulhar num demonstrativo contábil que, olha, pode parecer técnico, mas revela muito, muito mesmo. A demonstração do valor adicionado, a DVA. É quase um raio-x da relação da empresa com a sociedade, né? Exatamente. Vai bem além do número frio do lucro. E a nossa base aqui é o pronunciamento técnico CPC 09, na sua versão R1. É o documento oficial do Comitê de Pronunciamentos Contábeis que manda no assunto aqui no Brasil. Isso aí, é a nossa referência principal. Então a nossa missão hoje é desmistificar a DVA, entender o que ela mede, por que ficou tão importante, sabe? Obrigatória para companhias abertas aqui. Uma particularidade brasileira, né, em relação ao IFRS. Pois é. E como ela mostra essa criação e distribuição de riqueza. A gente quer aqueles momentos de, sabe, sobre o papel social e econômico das empresas. Bora desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, sim. O que é exatamente essa riqueza criada que a DVA quer mostrar? Não é só o lucro, né? Você já adiantou um pouco. Não, de jeito nenhum. Lucro é só um pedaço. A DVA, na essência, ela mostra o valor que a empresa adiciona àquilo que ela compra de fora, de terceiros. Tipo a transformação. Exato. Pensa assim. A empresa compra matéria-prima, energia, serviços. E aí, com o trabalho das pessoas, a tecnologia, o capital dela, ela transforma isso em algo que vale mais. Essa diferença, essa agregação de valor, essa é a riqueza criada pela própria empresa. É a contribuição dela, de certa forma, para o PIB, embora com umas diferenças técnicas entre contabilidade e macroeconomia, né? Entendi. Mas você falou que tem mais coisa. Sim, o CPC 09 define valor adicionado de um jeito um pouquinho mais amplo. Ele não inclui só essa riqueza que a empresa gerou ali dentro nas operações dela, inclui também valores que ela recebe meio que de presente de outras entidades. A gente chama isso de valor adicionado recebido em transferência. Recebida em transferência tipo o quê, por exemplo? Pensa numa receita financeira que a empresa ganhou numa aplicação, ou o resultado positivo da equivalência patrimonial de um investimento que ela tem em outra empresa. É uma riqueza que foi gerada lá fora, por terceiros, mas que vem para a entidade, entende? Ah, tá. Então a DVA junta o que a empresa gerou e o que ela recebeu de fora. Isso. E aí mostra para onde esse valor todo foi. Quem ficou com as fatias do bolo. É isso? É exatamente essa a ideia. E é aí que fica fascinante, porque a DVA dá uma perspectiva que a DRE, demonstração de resultados, sozinha não consegue dar. Como assim? A DRE mostra o lucro, né? Sim, a DRI foca no lucro final que vai para o acionista. Mas a DVA, ela abre esse leque. Ela mostra como a riqueza total que a empresa gerou na atividade dela beneficiou todo mundo que ajudou a formar essa riqueza. Todo mundo quem? Os empregados, o governo, quem emprestou dinheiro para a empresa e, claro, os próprios sócios. É uma visão muito mais socioeconômica da coisa. Faz sentido. E essa visão mais ampla é que justifica ela ser obrigatória no Brasil para as companhias abertas desde 2008. Uma coisa que não tem lá fora no IFRS. Exatamente. Veio com a Lei 11.638 de 2007. A lógica foi justamente essa: valorizar essa informação socioeconômica. Com a DVA, você consegue avaliar a empresa não só pelo lucro, mas pelo impacto dela na distribuição de renda. Ah, tipo, quanto vai para salário? Isso. Na geração de empregos, que é a remuneração para o pessoal, na arrecadação de tributos, que é a parte do governo, e na remuneração do capital, tanto o que veio de empréstimo quanto dos sócios. Ajuda a entender o papel da empresa na comunidade, sabe? Interessante. E hoje em dia isso conversa direto com a agenda ESG, né? Ambiental, social e de governança. Quantificar para onde vai o valor gerado é um indicador social muito forte. Verdade. Nem tinha pensado nessa conexão direta com SG. Pois é, e não é à toa que o conteúdo da DVA bate muito com indicadores de sustentabilidade que tem por aí, tipo o GRI 201, que fala justamente de valor econômico gerado e distribuído. Super relevante, então. E como essa distribuição é detalhada?
Quais são essas fatias do bolo que a DVA tem que mostrar, no mínimo? Olha, o CPC 09 pede pelo menos 4 grandes grupos de quem recebe essa riqueza. Certo. Pessoal e encargos. Aqui entra tudo. Salário, benefício, 13º, férias, FGTS, o que foi pago ou o que a empresa deve para os colaboradores. Ok, a parte dos funcionários. Impostos, taxas e contribuições. É a parte que vai para o governo, né? Federal, estadual, municipal. E tem que detalhar os principais. ICMS, IPI, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. A mordida do leão, né? Digamos assim. Terceiro, remuneração de capitais de terceiros. Basicamente, o custo do dinheiro emprestado. Juros de empréstimos, financiamentos, mas também entra aluguel, royalties pagos, o custo financeiro e outros pagamentos para terceiros. Isso. E por último, o quarto grupo. Remuneração de capitais próprios. Essa é a parte dos donos da empresa, acionistas, sócios. Exato. Entra aqui juros sobre capital próprio, JCPs, e os dividendos que foram distribuídos com base no resultado daquele ano. E também, muito importante, a parte do lucro que não foi distribuída, que ficou retida na empresa para reinvestir. Ah, o lucro retido também entra aí. Sim. Ou, se a empresa teve prejuízo, ele entra aqui reduzindo essa remuneração, né? Mostrando que houve uma diminuição da riqueza dos sócios naquele período. Entendi. Essas 4 categorias dão uma visão bem completa mesmo. Mas olhar só a foto de um ano, será que não limita um pouco a análise? Excelente ponto. A riqueza da DVA, para quem analisa, talvez esteja mais no filme do que só na foto de um ano. Como assim no filme? Olhar a evolução das proporções de cada fatia dessas ao longo do tempo, isso é muito, muito revelador. Quanto do valor que a empresa adiciona está indo para o trabalho, ou seja, para o pessoal. Quanto está indo para o capital de terceiros e próprio, e quanto está indo para o governo em impostos. A comparar ano a ano como essa divisão muda. Exato. Mudanças nessas proporções podem mostrar muita coisa. Uma mudança na estratégia da empresa, talvez ela esteja investindo mais em tecnologia e menos em mão de obra, ou o contrário, ganhos ou perdas de eficiência, mudança na política de salários. Ou até o impacto de uma reforma tributária, né? Com certeza, o impacto de mudanças na lei, ou até o poder de barganha de cada um desses grupos. Os sindicatos conseguiram um aumento maior, os juros subiram muito. A DVA, ao longo do tempo, ajuda a contar essa história. É uma camada de análise estratégica e social que, sinceramente, a DRE sozinha não pega com essa clareza toda. Realmente, essa análise de tendências parece poderosa. Agora, voltando um pouco para a estrutura. Como a DVA organiza isso tudo no papel? Tem um modelo padrão que as empresas seguem? Tem sim. O CPC 09, o R1, ele traz modelos. O mais usado é o modelo I, que serve para a maioria das empresas: comércio, indústria, serviços. Certo. Ele é dividido em 2 partes bem lógicas. Primeiro, como a riqueza foi formada, ou seja, como o bolo foi feito. E segundo, como ela foi distribuída, como as fatias foram cortadas. Ok. Vamos para a primeira parte, a formação. Como se calcula o tamanho do bolo? Começa lá em cima com as receitas da empresa. E aqui tem aquele detalhe importante que a gente comentou. As receitas de vendas entram brutas, Brutas. incluindo ICMS, IPI, PIS, COFINS. Diferente da DRE. Exatamente, na DRE a gente costuma partir da receita líquida, né? Aqui não. Entra o valor total da nota fiscal, com tudo dentro. Aí soma outras receitas e também o valor de ativos que a empresa construiu para ela mesma, tipo um prédio novo que ela fez. Ok. Receita bruta, mais outras coisas. E o que subtrai? Subtrai os ingredientes que a empresa comprou de fora, os insumos adquiridos de terceiros, que seriam O custo das mercadorias que ela revendeu, ou dos produtos que ela fabricou, a matéria-prima, etc., ou dos serviços que ela prestou. Entra também material de consumo, energia elétrica, serviços de terceiros, e aqui, de novo, o valor é considerado bruto dos impostos que a empresa recupera depois, como o ICMS e IPI sobre compras. essa questão do bruto de novo,
Por que essa complicação, digamos assim, de usar o bruto na receita e no insumo? Qual a lógica? Olha, não é complicação. Tem uma lógica bem interessante por trás. É para permitir que, lá na segunda parte da DVA, na distribuição, Certo. o valor que vai aparecer no grupo impostos, taxas e contribuições seja realmente o ônus tributário líquido que ficou para a empresa sobre o valor que ela adicionou. Ah. Ou seja, ele já vai mostrar a diferença entre os impostos que estavam na receita bruta, que a empresa repassa para o governo, e os créditos de impostos que estavam nos insumos brutos que a empresa recupera. Fica transparente quanto da riqueza que a empresa gerou foi, de fato, canalizada para o governo. Entendi. Isola o efeito líquido do imposto sobre o valor agregado pela empresa. Faz todo sentido. E depois que a gente pega a receita bruta e tira os insumos brutos, o que a gente tem? A gente chega no valor adicionado bruto, é a primeira medida de valor adicionado. E para aí? Não. Depois do bruto, a gente precisa tirar o desgaste do capital fixo que foi usado para gerar essa riqueza. É a depreciação, amortização e exaustão. Ah, o consumo dos ativos de longo prazo. Isso. É como se fosse um insumo de longo prazo que foi consumido. Tirando isso, a gente chega no valor adicionado líquido produzido pela entidade. Produzido pela entidade. Exato. E aí, para finalizar essa primeira parte, a gente soma aquele valor que veio de fora, lembra? O presente? O recebido em transferência. Isso. O valor adicionado recebido em transferência. Resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras, aí sim, o resultado final dessa conta toda é o valor adicionado total a distribuir. É o tamanho final e oficial do bolo que vai ser repartido. Perfeito. Calculamos o bolo total. E a segunda parte? A segunda parte, a distribuição da riqueza, é mais direta. Ela só pega esse valor total que a gente calculou e mostra como ele foi dividido entre aqueles 4 grupos que a gente já falou: pessoal, impostos, capitais de terceiros e capitais próprios. Só detalha as fatias. Só detalha. E a soma de todas essas fatias distribuídas tem que bater centavo por centavo com o valor adicionado total a distribuir que veio da primeira parte. É um fluxo que se fecha, sabe? Bem amarradinho. Mas, como toda boa norma contábil, deve ter aqueles detalhes, aquelas exceções que podem pegar a gente de surpresa, né? O CPC 09 deve ter alguns pontos assim que a gente precisa ficar atenta para não errar na interpretação. Quais você destacaria? Com certeza tem. Algumas nuances são importantes. Uma que eu já comentei de leve é a diferença entre a DVA contábil e o cálculo do PIB lá na economia. Ah, sim, você mencionou. Olha mais para o que foi produzido, mesmo que não tenha sido vendido ainda. Então, se uma empresa produz muito no ano, mas o estoque fica parado. Exato. O PIB vai capturar essa produção, mas a DVA, como geralmente se baseia nos dados da DRE, que reconhece a receita na venda, pode não refletir totalmente essa riqueza gerada naquele exato momento. Só vai refletir quando vender. É mais uma diferença de timing. Entendi. Outro ponto. Outro ponto importante é a base de cálculo na DRE. A DVA usa principalmente os números da demonstração do resultado do exercício. Certo. Mesmo que exista a demonstração do resultado abrangente, a DRA, que inclui uns ganhos e perdas que não passam pelo resultado normal, tipo ajustes de avaliação de ativos a valor justo. Aquelas coisas que vão direto para o patrimônio líquido. Isso. Esses itens da DRA, eles só entram na DVA se e quando eles forem reclassificados para a DRE em algum momento futuro. A DVA foca no resultado mais, digamos, realizado do período. Ok, foco na DRE. E aquelas situações mais específicas. Por exemplo, a empresa decide construir uma nova fábrica para ela mesma usar. Como isso entra na DVA? Boa pergunta. Ativos construídos para uso próprio. Nesse caso, o CPC 09 diz que a própria construção é tratada como se fosse uma receita na formação da riqueza da DVA. Uma receita, mesmo que ela não vá vender a fábrica. Sim, é uma forma de reconhecer o valor que está sendo adicionado internamente durante o período em que a fábrica está sendo construída. E os custos dessa construção, a mão de obra própria, os materiais, os serviços contratados, eles entram normalmente lá na distribuição, nas suas categorias certas. Pessoal, insumos de terceiros, etc.
Interessante essa abordagem. E um ponto que sempre gera dúvida. Dividendos. Se a empresa paga dividendos hoje, mas usando lucros que ela teve lá atrás, de anos anteriores, entra na DVA de hoje? Não. E esse é um ponto crucial, muita gente confunde. Dividendos ou JCP, que são pagos ou creditados agora, mas se referem a lucros de exercícios passados, eles não entram na distribuição da DVA do ano corrente. Por quê? O dinheiro está saindo agora. Porque aquele lucro já foi computado na DVA do ano em que ele foi gerado. Lembra da linha lucros retidos lá na remuneração de capitais próprios? Ah, verdade. Então, o lucro foi gerado, a DVA daquele ano mostrou que ele ficou retido, uma forma de remunerar o capital próprio. Se a gente colocar de novo na DVA quando ele é distribuído como dividendo, a gente estaria contando a mesma riqueza 2 vezes. Entendi, para evitar a dupla contagem. Faz todo sentido. A DVA de cada ano foca na distribuição da riqueza gerada naquele ano específico. Perfeito. E você também falou que tem modelos específicos para bancos e seguradoras. Rapidamente, por que eles precisam de um formato diferente? É pela natureza do negócio deles, que é bem diferente de uma indústria, por exemplo. No caso dos bancos modelo 2, a atividade principal é ganhar dinheiro com a diferença entre o juro que ele paga para captar dinheiro e o juro que ele cobra para emprestar, né? A intermediação financeira. O spread bancário. Exato. Por isso, na DVA de um banco, a despesa com captação, o juro que ele paga para o depositante, por exemplo, não entra lá na distribuição como remuneração de capital de terceiro. Ela entra como uma dedução já na formação da riqueza. Como se fosse um custo da mercadoria vendida. Tipo isso, como um custo do serviço financeiro prestado. Isso faz com que o valor adicionado bruto do banco já reflita direto essa margem de intermediação, que é o coração do negócio bancário. Entendi a lógica. E as seguradoras? Para as seguradoras modelo 3, as adaptações são um pouco na linguagem, usam termos como prêmios, sinistros, resseguros e também na estrutura. Por exemplo, as indenizações que a seguradora paga quando acontece um sinistro. O pagamento para o segurado. Isso, os sinistros retidos. Eles são considerados uma dedução lá na formação da riqueza porque é o principal custo da operação de seguro. As operações de resseguro, quando a seguradora repassa parte do risco para outra, também têm um tratamento específico ali na parte de transferências. São ajustes para a DVA fazer sentido econômico para esses setores. Faz todo sentido adaptar a ferramenta para a realidade de cada negócio. A gente falou bastante da obrigatoriedade aqui no Brasil, mas qual é a história da DVA lá fora? Ela nasceu aqui ou a gente importou a ideia? Não, não é uma invenção nossa, não. As primeiras ideias, os primeiros modelos de DVA surgiram na Europa, principalmente lá no Reino Unido, nos anos 70 já. Nossa, faz tempo. Sim. Tinha um movimento por mais transparência social das empresas, sabe? Para mostrar a contribuição delas para a sociedade além do lucro puro e simples. Alguns órgãos contábeis até recomendaram que as empresas divulgassem, mas a ideia nunca pegou forte a ponto de vir a obrigatória nas normas internacionais, nas IFRS. Quer dizer que o IESB que faz as IFRS não exige a DVA. Não exige. Até hoje, para eles, é uma divulgação voluntária. Fica fora do conjunto principal de demonstrações que eles pedem. E por que aqui no Brasil o caminho foi diferente? O que fez a gente tornar obrigatória? Aqui a história foi outra. Lá pelos anos 90, a nossa CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, começou a incentivar a divulgação da DVA. Eles viam valor nessa informação socioeconômica. Ah, a CVM puxou isso. Sim. E entidades como a FIPECAFI desenvolveram modelos que foram ganhando espaço, sendo usados até em rankings de melhores empresas para trabalhar, coisas assim. Foi crescendo uma percepção de que essa demonstração trazia uma visão útil, complementar à DRE. E aí veio a lei. Aí essa pressão por transparência, essa valorização da informação, acabou culminando na Lei 11.638 de 2007, que botou a DVA como obrigatória para as companhias abertas a partir de 2008. O CPC 09 veio logo em seguida para padronizar como fazer. Foi uma decisão bem brasileira, baseada na percepção de que essa informação era importante para o nosso mercado. Mas essa diferença, né? Obrigatório aqui e voluntário lá fora.
Isso não cria um custo extra para as empresas brasileiras? Talvez sem um benefício claro na hora de comparar com empresa gringa. É uma questão super válida, sempre volta essa discussão. Claro que tem um custo para elaborar, para auditar, DVA, mas o legislador brasileiro, a CVM, na época, eles ponderaram e chegaram à conclusão de que o benefício, A transparência socioeconômica. essa transparência para o contexto brasileiro, para os investidores daqui, para o governo, para a sociedade em geral, superaria esse custo adicional e essa falta de comparabilidade internacional direta nesse ponto específico. Foi uma aposta na relevância dessa informação aqui dentro. Entendi a aposta. Bom, depois dessa exploração toda, se a gente fosse resumir a essência da DVA, sabe? O que a gente realmente deveria levar daqui hoje? Olha, eu diria que a DVA é bem mais que só um relatório contábil que tem que entregar. É uma ferramenta de diagnóstico e bem poderosa. Diagnóstico em que sentido? Ela mostra pra gente, em números, como a empresa interage economicamente com a sociedade. Primeiro, ela quantifica quanta riqueza a empresa realmente gera, que é o valor adicionado. E segundo, que talvez seja até mais importante, ela mostra como essa riqueza é dividida entre todo mundo que ajudou a criar. Os trabalhadores, o governo, quem financiou e os donos. E essa visão, como a gente viu, vai muito além da análise financeira tradicional, que às vezes foca demais só no lucro, né? Ela dá pistas sobre o impacto social, sobre como a empresa distribui renda, qual a contribuição dela em impostos, e ainda se conecta com essa conversa super atual de sustentabilidade, de ESG. É um retrato da empresa como cidadã corporativa, né? Exatamente. É um retrato muito rico nesse sentido e, por isso mesmo, ela deixa uma provocação interessante para quem analisa a empresa, para quem investe. Qual provocação? Além de olhar só a última linha da DRE, o lucro líquido, que tal começar a olhar também como esse lucro foi gerado e, principalmente, com quem a riqueza total foi compartilhada? Analisar as tendências na distribuição do valor adicionado, como a gente falou, isso pode dizer muito sobre a filosofia da gestão da empresa, sobre as prioridades dela, sobre a sustentabilidade no negócio a longo prazo, talvez até mais do que só o número do lucro isolado. Fica aí a reflexão, né? Uma reflexão final muito boa mesmo. Fica claro que a DVA merece um olhar mais atento, oferecendo uma perspectiva bem mais rica e multidimensional sobre o valor e o impacto das empresas na nossa sociedade. Encerramos aqui, então, nossa análise da demonstração do valor adicionado com base no CPC 09 R1.